Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Em outras traduções vai dizer: ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Aleluia. Verso de número 2, o Senhor disse: eu tenho dado na tua mão a Jericó. Toma teu lugar exaltando e glorificando ao nome do Senhor. O Senhor falava comigo a respeito desta manhã e ministrou fortemente esta palavra em meu coração. Nós estamos diante de um cenário que ele está tão perto do cumprimento da promessa, mas antes de possuir, antes de ter aquilo que o Senhor havia prometido, há uma grande dificuldade, há um grande impedimento. Nós estamos falando do livro que conta acerca das conquistas de Israel, tudo aquilo a cuja qual o Senhor os permitiu conquistar. Mas vale nos lembrar que ainda no início deste livro, o Senhor ele está falando com o homem a qual o próprio Deus havia escolhido para ser o sucessor da pessoa de Moisés. Eu imagino que Josué, ele estava assustado, ele estava, aleluia, até mesmo deslumbrado com tamanha responsabilidade. Mas nós sabemos que Deus, ele dá garantias quando ele chama alguém. Quando Deus, ele chama alguém, ele dá garantias que só o céu pode dar. Existem garantias que só o Senhor pode nos trazer. A terra não pode trazer garantias que o céu nos traz. E nesta manhã o Senhor está dizendo para mim e para você: eu lhe disse que daria certo. Eu lhe disse para que você viesse a ter bom ânimo. Eu lhe disse para que você fosse forte e corajoso. A garantia do céu é: eu te chamei. Se eu te chamei, se eu te escolhi, se eu te capacitei, siga as minhas instruções e não tem como dar errado. Vai ter dificuldade, vai ter obstáculos, será desafiador o caminho. Quem sabe será um caminho de muitos desafios, mas o Senhor te colocou debaixo de uma palavra. E quando nós caminhamos debaixo de uma palavra, não tem como dar errado. É Deus dizendo para alguém nesta manhã: não saia daquilo que eu determinei. Você está debaixo da minha palavra. O caminho é difícil, o caminho é doloroso, o caminho é desafiador, mas você está debaixo da minha palavra. Remanso rebacaiaraia, elemandaragasuíra. Eu vim ministrar nesta manhã para mulheres que caminham debaixo da palavra, para mulheres que estão percorrendo um caminho debaixo de uma palavra. Você não está andando sem direção, você não está andando sem rumo, você não está andando aleatoriamente, você está debaixo de uma palavra. E andar debaixo de uma palavra faz toda a diferença. Ser conduzida por Deus debaixo da sua palavra faz toda a diferença. O céu chama a nossa atenção para nos dizer: nós não estamos andando por andar, nós não estamos perdendo tempo. Nós não estamos caminhando sem rumo. Nós não estamos caminhando sem direção. Esta madrugada o Senhor
profética, minhas servas, elas não estão andando sem rumo e sem direção, elas não estão andando aleatoriamente, elas estão sendo conduzidas debaixo da minha palavra. E quem anda debaixo da minha palavra tem direcionamento de Deus. Quem anda debaixo da minha palavra é conduzida pelo meu Espírito. Quem anda debaixo da minha palavra não anda por andar, não caminha por caminhar, tem direção. Cai a súria, levanta a tua mão para o céu. Aleluia, repita: eu estou debaixo da palavra, eu estou na direção certa. Quem me conduz é o Senhor, é o Senhor. Ai, meu Deus do céu. Se engana quem pensa que você está andando por andar. Se engana quem pensa: lá vai ela de novo para a igreja, lá vai ela de manhã, tem um monte de coisa para fazer, mas vai para a igreja. Se engana quem pensa que você está vindo para cá, irmão. Você está debaixo de uma palavra. E quem anda debaixo de palavra não anda sem direção, irmãos. Quem anda debaixo de palavra anda direcionado pelo Espírito. Porque quando Deus fala com Josué, Ele dá direcionamento. Quando Deus chama alguém, Ele direciona. Não existe chamado sem direção. Nós vivemos em uma geração que quer carregar chamada, mas não quer direcionamento de Deus. Nós vivemos em uma geração que quer andar de qualquer maneira, que quer fazer o que quer do jeito que quer, escolhe os seus próprios caminhos, faz da maneira que quer. Mas o Senhor falara comigo esta madrugada: quem eu chamei recebe o meu direcionamento. Quem eu chamei não anda da maneira que quer. Nós vivemos em meio a uma geração que eles querem fazer da chamada de Deus segundo a sua vontade. Nós vemos em meio a uma geração que carregam, querem executar a chamada sem o direcionamento de Deus. Mas eu aprendi uma coisa com o Senhor: quem Deus chama, Ele direciona. Quem Deus chama, Ele dá direcionamento. E se você está aqui nesta manhã, é porque Deus tem te conduzido em direcionamento. Nós vamos observar que dentro do livro de Josué, o Senhor está construindo a identidade do seu povo. O Senhor está ensinando o seu povo. Ai, irmãos, isso aqui é muito lindo, porque o povo achava que o deserto era ruim. O povo achava que o deserto era a pior parte. E nesta madrugada o Senhor falou comigo: Camila, o deserto não era a pior parte. O deserto não era a pior parte. Na visão do povo, na visão de Israel, o deserto era o pior momento. Ah, meu Deus do céu. Mas quando nós chegamos no livro de Josué, onde nós vamos aprender que Deus, Ele vai ensinar o seu povo a como viver, a como trabalhar. Eles teriam que trabalhar agora. Eles iriam trabalhar para comer. Eles iriam agora guerrear as guerras para obterem vitória. O Senhor irá ensinar a guerrear, a trabalhar. Agora a situação muda. A história muda. Não é como no deserto. Presta atenção nisso aqui. O deserto não é tão ruim quanto parece. O deserto não é tão ruim quanto parece. A gente entra no deserto às vezes e diz: meu Deus, eu não aguento mais. Meu Deus, me tira daqui. Mas é no deserto que Deus carrega crente no colo. É no deserto, é no deserto que o cuidado de Deus se revela. A glória de Deus se revela. Por que nós temos tanto problema com o deserto? Meu Deus do céu. Quando eu estava orando ao Senhor, Deus falava assim comigo. Eu estava numa madrugada lá no Rio de Janeiro,
E Deus dizia assim: filha, atente para uma coisa, e eu quero que você transmita isso às minhas filhas. Diga para elas que o deserto não é tão ruim quanto parece. Diga para elas que no livro de Josué eles iriam trabalhar para comer. Diga para elas que eu os ensinaria o trabalho para o seu sustento. Mas lembre a elas que no deserto eles não trabalhavam, mas não faltava alimento. No deserto eles não trabalhavam e não faltava alimento. O que Deus queria no deserto era: vocês precisam me adorar e me obedecer. O que o crente tem que fazer dentro do deserto é adorar e obedecer. Ah, pastora, não dá, adora, o resto é com ele. Porque no deserto Deus não está ensinando Israel a trabalhar. No deserto Deus não está ensinando Israel a guerrear. No deserto Deus está falando: adora que eu envio maná, adora que eu aqueço em noite fria, adora que eu mando refrigério. É Deus dizendo: no deserto é lugar de adorar, no deserto é lugar de adorar. Glória a Deus. E Deus às vezes chama a nossa atenção para isso, porque nós achamos que o deserto é o final. Nós achamos que o deserto é a pior parte a ser percorrida, é o pior momento a ser atravessado. Mas o céu te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: foi naquele deserto que eu te segurei no colo. Foi naquele deserto, quando as portas fecharam, não faltou comida na tua mesa. Foi naquele deserto que tu viu a minha glória, tu viu coluna de fogo, tu viu maná descendo na terra. O deserto não é ruim, o deserto é dependência de Deus, é Deus se revelando, é Deus cuidando de uma maneira inexplicável, é Deus fazendo de uma maneira que só Ele faz. Amém. Glória a Deus. Então, não reclame do deserto. Glória a Deus. Não reclame, porque você está sendo cuidada no meio do deserto. É naquela hora que você vai dizer: meu Deus, o que eu faço? Eu tenho que fazer o que agora? Olha para a tua irmã e diga assim: só adora. Fala para ela: só adora. Diga: deixa Deus trabalhar. Eita, meu Deus do céu. Parece que é fácil, só adora, mas não é. Parece que é simples, mas não é. A palavra pode até parecer só adora, como se fosse algo muito fácil, mas não é, irmãos. Por quê, minhas irmãs? Porque no deserto nós estamos na dependência de Deus. No deserto ninguém mexe a mão, ninguém bota a mão para fazer nada. Quem faz tudo é Ele. No deserto você quer agir, mas não tem como, porque quem faz é Ele. No deserto você tem que esperar a hora que Ele quer mandar. No deserto você precisa entender, o negócio é tão profundo, porque Deus falava o que com o seu povo? Que enviaria uma porção diária. Eles seriam alimentados por algo fresco, aleluia, pelo maná, dentro de uma porção diária. Deus está dizendo: fiquem tranquilos, não vai faltar nada para ninguém. Mas a nação de Israel, aleluia, dentro de uma visão espiritual tão limitada e um coração tão obstinado, eles começaram agora a reclamar e a questionar. Eles achavam que no Egito estava melhor do que no deserto. Como é que pepino, como é que cebola é melhor do que o maná que Deus enviava? Ah, meu Deus do céu, o problema não era o que eles comiam, o problema era o coração do seu povo. O problema não era a comida, o problema era o coração. E no deserto a gente descobre se o nosso problema realmente é a falta de provisão, de comida, de cuidado, ou é o nosso coração.
Uma vez eu vi dentro de um gabinete uma irmã que ela disse assim: pastora, eu descobri uma coisa nesse deserto. E eu disse assim: o que você descobriu? Ela disse assim: eu descobri que o meu problema não era provisão. E eu disse assim: mas por que você descobriu isso? Ela disse: porque mesmo em meio às provisões, eu continuei murmurando, eu continuei questionando. Então no deserto eu descobri, pastora, que o problema não era o que faltava, não era o físico, não era aquilo que Deus poderia trazer, porque quando Deus trouxe, eu continuei da mesma maneira. Então eu descobri que o problema era o meu coração. O problema no deserto não era a falta do alimento dentro da minha casa, pastora Camila. O problema no deserto, não era o tempo que eu iria passar dentro dele, mas o problema no deserto não era o que faltava, era eu. Eu descobri, pastora, que dentro desse deserto que eu atravessei, o problema não era nada físico, o problema não era nada material, o problema era eu. E este era o problema da nação de Israel, porque se o problema fosse comida, tinha maná todos os dias. Se o problema fosse frio, tinha coluna de fogo, tinha glória da parte do Senhor para os aquecer. Se o problema fosse calor, o Senhor vinha como uma brisa para acalentá-los do calor insuportável. Se o problema fosse roupa, a roupa não desgastou. Se o problema fosse a sandália não acabou. Em 40 anos, então o problema do deserto não era o que faltava, era o coração do povo dentro do deserto. Aí a gente descobre tanta coisa no deserto. A gente se descobre, irmãos. No deserto a gente se descobre, é impressionante isso. No deserto a gente fala: meu Deus, eu recebi aquilo que eu estava questionando, mas eu ainda continuo com o problema. E é por isso que às vezes o tempo do deserto ele se prolonga. É por isso que às vezes o tempo do deserto ele se torna extenso, porque enquanto a gente não se resolver dentro do deserto, enquanto a gente não se alinhar ao propósito dentro do deserto, enquanto nós não entendermos o que Deus quer da gente dentro do deserto, o tempo se torna extenso. Mas deixa eu lhe dar um recado do céu: pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, não tem problema o tempo que ele dure. Deus vai cuidar do mesmo jeito, Deus vai cuidar da mesma maneira. Quando eu me converti a Jesus, eu pensei que era assim, mas eu me converto, meu esposo se converte amanhã, porque eu me converti hoje. Só que não foi assim. Eu disse: Jesus piorou, o negócio piorou. O negócio piorou, Jeová. Eu disse: meu Deus, está afundando mais, está indo mais, Senhor. E naquele deserto, irmãs, que parecia que não ia acabar, aquele deserto, eu dizia: meu Deus, antigamente era só um final de semana, agora sai na quinta, Jesus dá a sexta, o sábado, o domingo, a segunda. Irmãs, eu cansei de ir em lugares para ver se eu tinha notícia, se tinham matado, aonde estava, aleluia, emergência de hospital, bora lá para ver se deu entrada. Era notícia que chegava: morreu um não sei aonde. Aí eu ia correndo para saber se era o meu, até que eu descobri dentro do deserto, aleluia, que o propósito maior era eu. O propósito maior era eu. Era Deus dizendo: quando tu alinhar o teu coração ao meu propósito, tu vai entrar na promessa que eu te prometi. Glória a Deus. Pega esse tempo que você está enfrentando no deserto, fique muito tranquila. Ah, pastora, mas eu quero sair logo desse deserto, porque eu não estou aguentando mais. Deus manda dizer para alguém nesta manhã:
estou cuidando de você? Eu não estou te carregando? Para que esse desespero? Não, mas eu não quero mais essas férias. Tu não está precisando nem trabalhar, porque eu estou cuidando de tudo. Tu não está precisando, meu Deus, que mistério é esse? Deus está dizendo, calma, calma, porque tu está nele, não está sozinha. Eu estou dentro dele com você, calma. Eu estou te sustentando, calma. Não está faltando nada. Eu estou cuidando, eu estou guardando, calma. O deserto não é a pior parte. Calma, vai, saia. A gente tem que tirar esta visão que o deserto é a pior parte, irmãos. Esta visão que assusta muitos, que deixam temorosos. Ai, meu Deus, eu vou morrer no meio desse deserto. Calma, calma, porque o Senhor está te dizendo, é a hora que eu mais cuido da tua vida. É a hora que eu mais te barro, meu Deus do céu. É a hora que tu mais me vê, porque tu não pode fazer nada. Tu está na minha dependência, então é a hora que tu mais me vê. Quando tu sair desse deserto é outro nível. Quando tu sair desse deserto é outra fase. Quando tu sair desse deserto, tu vai ter que trabalhar. Eu vou te ensinar a trabalhar. Aleluia, para ter sustento. E no deserto quem te sustenta sou eu. Não tem como você dizer que é a pior parte. Se eu te coloquei, estou te sustentando. Porque se Deus conduz alguém ao deserto, é Deus dizendo, calma que agora é comigo. A tua parte é me adorar. Aleluia, Jesus foi conduzido, irmãos, o próprio Cristo. Mas quem estava no controle de tudo era o Pai. Quem estava no domínio de tudo era o Pai. Glória a Deus. Livro de Josué. Eles estão agora debaixo de um sentido. Eles estão agora em um direcionamento. E nós precisamos tomar isso para as nossas vidas. Ninguém chega na promessa sem direcionamento. Ninguém vive a promessa se não tiver um direcionamento. Deus está te dizendo, me pergunte para onde eu vou. Me pergunte o que é que eu faço. Pare de andar sem rumo. Pare de andar sem direção. Promessa tem direção. Promessa tem endereço, igreja. E Deus está dizendo, me pergunte para onde que eu vou. O que é que eu faço? Qual é o caminho? Qual é a direção? Andar sem direção é problema. Andar sem direção é perca de tempo. Eu não sei vocês, mas às vezes quando a gente vê que o negócio não está acontecendo, a gente resolve fazer do nosso jeito. Não, peraí, eu vou dar um jeito aqui, vou fazer desse jeito aqui. Mas você já percebeu que quando a gente anda sem a direção de Deus, a gente roda e não chega em lugar nenhum. E aí a gente tem que voltar para poder buscar de Deus a direção que Ele quer. O Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você nesta manhã. Por mais que a minha direção pareça absurda aos teus olhos, fica na direção que eu coloquei. Por mais que aos teus olhos, gente, isso aqui é absurdo, isso aqui é impossível. Meu Deus, que loucura é essa? Jesus, o que é isso? Aleluia, porque a Bíblia diz que eles já haviam passado o Jordão, eles atravessam o Jordão, o mover de Deus já está ali no meio deles. Antes da travessia do Jordão, eles já começam a entender o que Deus quer. Ali, antes de passar o Jordão, já começa o que é uma consagração, já começa agora uma atitude de santificação. Eles entendem o direcionamento de Deus, e a Bíblia diz que antes da passagem do Jordão, eles estão se consagrando. Aleluia, direcionamento com consagração, direcionamento com oração, direcionamento com renúncia, direcionamento com santidade. Glória a Deus.
Levanta tuas mãos para o céu e diga assim: Senhor Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, me dá a direção que o Senhor quer. Diga a Deus: eu preciso de um sentido. Eu vou para onde? Diga para Ele: Pai, eu vou para onde? Aonde que o Senhor quer? Porque às vezes a gente fica tão agoniado. Às vezes nós ficamos tão agoniados, sabe, tão aflitas, que a gente fala: Deus, qualquer rumo vai dar certo. Meu Deus, chega uma hora que você fica: Deus, qualquer rumo vai dar certo, Jesus. Só que o Espírito Santo de Deus está te dizendo essa manhã: para tu chegar onde eu quero, tem que ser na direção certa. Para tu chegar aonde eu te prometi, tem que ser na direção certa. O caminho é desafiador. Começa, vamos passar pelo Jordão. O negócio já começa. Porque o Jordão não é tão fácil assim de se passar. Meu Deus do céu, tem uns caminhos que Deus faz que a gente fala: Jesus, o que é isso? Jesus, parece que a direção está errada, mas Deus está dizendo: está na direção certa. Parece que a direção não condiz com a promessa. Já viu quando você fala: meu Deus, uma promessa tão maravilhosa, mas o caminho é tão difícil? Meu Deus, como é que pode a promessa ser tão maravilhosa e o caminho ser tão difícil? Onde eu estava ministrando sobre o cego de nascença, e eu dizia à igreja do Senhor, eu disse: irmãos, quando Jesus mandou o cego lavar os seus olhos, olha só a profundidade disso aqui. Jesus poderia fazer o lodo com a sua saliva, aplicar nos olhos do cego e falar assim: abre os teus olhos e veja. Não, irmãos, ele não enxergou naquele momento. Jesus disse assim: vai, o homem cego, vai, lava-te num tanque chamado Siloé, que significa o enviado, e tu voltarás enxergando. Tu vais cego, mas volta vendo. Aí eu parei de decidir: Jesus, por que não abriu os olhos dele no momento em que untou os seus olhos? Aleluia. Aí eu disse assim para mim: Camila, porque aquele milagre não envolvia só a vida daquele cego. Aquele milagre envolvia outras pessoas, acerca de salvação. As pessoas iriam ver a minha glória, Camila. As pessoas iriam ver a minha grandeza, e através daquele milagre iriam se converter ao meu nome. Aí você não entende, porque às vezes parece que Deus te coloca no percurso mais difícil. Às vezes parece que Deus te coloca no percurso mais desafiador. Aí você diz: meu Deus, parece que é só comigo esse negócio. Tudo que é mais difícil vem do meu lado, Jeová. Lembrarmos de Canaã, não iremos parar no meio do caminho. Porque tem horas que somente Canaã vai nos empurrar para seguirmos em frente. Porque Canaã é a promessa, meu Deus do céu. Canaã é a promessa. E Deus está dizendo: não saia do sentido, não saia desta direção. Eles atravessam o Jordão já é desafiador. Os milagres já começam a acontecer no Jordão. A Bíblia diz que eles vão adentrar em Gilgal, vão colocar os pés, após a travessia do Jordão, eles vão colocar os pés em Gilgal. Eles colocam os pés na terra da promessa, mas ainda não possuíram. Presta atenção nisso aqui. Eles estão com os pés, porque Gilgal já era território da terra da promessa. Jericó já era território da terra da promessa. Eles estão com os pés na terra da promessa, mas ainda não possuem. Meu Deus, aleluia. Tem hora que a gente fala assim: meu Deus, está tão perto. E Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer às suas servas: ei, está faltando pouco.
foi. O pior tu já passou. Tu passou pela escravidão do Egito. A pior parte foi a escravidão do Egito, quando ninguém podia te libertar, somente o Senhor. E tu não morreu no Egito. Tu viu muita gente morrer, mas o Senhor te deu a graça de sair vivo dentro dele. Meu Deus do céu. Tu viu muita gente descer a sepultura. Teve dias que tu pensou até que ia, mas o Senhor disse: eu te chamei, te escolhi, te tirarei da escravidão de Satanás, te tirarei do jugo do diabo, porque eu tenho uma terra prometida para te dar como herança. Passamos pelo Egito, subjugados por Faraó, sofrendo o jugo do pecado, mas o Senhor nos arrancou das garras de Satanás. O Senhor nos tirou das garras de Satanás. Aleluia. Eu não conhecia Jesus em alguns momentos da minha vida, quando o negócio ficava tão ruim, mas tão ruim, que teve alguns dias onde só estava eu numa esteira, num pequeno quarto, com algumas imagens. E quando eu olhava, o negócio não estava bom. Eu falava: eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui porque não tem como mais. Não tem como mais sair daqui. E algumas vezes eu até repetia. Eu até dizia: minha mãe morreu. A minha mãe não conseguiu sair daqui. E eu também certamente não vou conseguir. Mas você acredita que foi naquele mesmo lugar aonde algumas vezes eu achava que eu nunca ia conseguir sair dali? Foi naquele mesmo lugar, após 7 dias dentro daquele quarto, aleluia, que eu fui tocada de uma maneira sobrenatural. Eu nunca tinha sentido o que eu senti aquele dia. Eu me lembro que eu comecei pela manhã, me tiraram de dentro daquele quarto para tomar alguns banhos, e eu me recordo que eu não acordei bem. A mãe de santo, na época que de mãe não tinha nada, de santo piorou, ela chegou no quarto e ela viu que eu não estava bem. E ela disse assim: minha filha, o que você tem? Eu disse: eu não dormi. Eu não dormi, não estou passando bem. E ela mandou fazer o preparo de algumas coisas. E ela disse assim: nós vamos preparar algumas coisas, você não pode ficar assim. E eu comecei a chorar, e eu chorava muito já. Eu chorava compulsivamente, Deus. E ela: Camila, você tem que parar de chorar. Minha filha, você precisa parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar. E ela tomando banho chorando. E ela pegando aquelas ervas, chorando. Era tanta coisa. Pega a erva, passa a erva, faz isso, faz aquilo. E eu só chorava. E ela dizia: me diga o que você tem, o que você está sentindo. E eu falava: eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Eu estou sentindo alguma coisa dentro de mim. É dentro de mim. Eu nunca senti isso antes. E eu estou simplesmente com a minha alma aflita. E eu dizia na época para ela, eu falava: mãe, a minha vontade é de sair correndo daqui de dentro. Eu só quero sair correndo daqui de dentro. Ela dizia: você não pode sair daqui. Você sabe que você não pode sair daqui. Ainda falta muitos dias para que você saia daqui. Me levaram de volta para o quarto. Eu continuei chorando. Eu não quis comer. E eu disse: o que está acontecendo comigo? Isso aqui é muito normal para todos nós. Isso aqui acontece dentro de uma normalidade. O que está acontecendo comigo? A minha avó, ela é da Paraíba, irmãos. Natural, a Paraíba pensa uma mulher retada. Aos seus 13 anos de idade, ela desceu as águas. Aos 14, ela casou, porque naquela época era totalmente diferente dos dias de hoje. E a minha avó, ela foi a única da família que não se rendeu a Satanás. Ela foi a única que não se prostrou diante de Satanás. Eu fui criada pela minha avó, a mãe da minha mãe. Escuta isso aqui, porque Deus está mandando eu ministrar isso aqui ao coração de alguém. E eu me lembro que cada dia que eu ia para aquele lugar, a minha avó disse: os seus dias estão contados ali dentro. E eu dizia: vó, siga o caminho da senhora e me permita seguir o meu. Ela disse: eu não posso permitir que você continue nesse caminho, porque você é filha da promessa, Camila. E ela dizia: sua mãe tentou por várias vezes impedir a sua gestação, quando eu dobrava os meus joelhos e clamava ao Senhor para que Deus não deixasse acontecer.
não saía da minha cabeça. As suas palavras pareciam que ecoavam no meu ouvido. Eu colocava as mãos no ouvido e disse: eu estou ficando doida. E eu ouvia cada palavra que ela falava. Ela dizia: faça esse caminho, porque quando você voltar, você vai voltar diferente. Aquilo ficava nos meus ouvidos, eu chorava. Até que a dona daquele lugar entrou mais uma vez naquele quarto. E quando ela entrou naquele quarto, ela disse assim: me diga o que você quer. Você quer alguma coisa? Você quer comer alguma coisa? Eu disse: eu não quero comer nada, eu não quero nada, eu não quero nada. E ela disse: mas Camila, você não pode ficar assim. Quando eu levantei a minha cabeça, com um pano branco envolto na cabeça, eu disse assim para ela: eu quero uma coisa. E ela disse: o que você quer, minha filha? Eu disse assim, na época, eu disse: mãe, eu quero a minha avó. Ela regalou o olho para mim, porque aquela que era dona daquele lugar era a primogênita dos 12 filhos da minha avó. Ela regalou o olho e ela disse assim: como assim? Eu disse assim: eu quero a minha avó. Chama a minha avó. Ela olhou, balançou a cabeça, ela disse: não tem como. Você sabe que a mamãe não entra aqui. Eu disse: chama ela e diga que eu estou pedindo para que ela venha. Ela disse: não. Mamãe não entra aqui, não, Camila não. E começou aquele conflito, e era gente entrando dentro do quarto, eu chorando, comecei a gritar: chama minha avó, eu quero a minha avó. E aí alguém disse assim: é melhor chamar. Alguém disse: é melhor chamar. E eles saíram do quarto. Quando ela retornou, ela disse assim: eu liguei para a mamãe. E ela só perguntou assim: o que foi? E ela disse: mãe, Deus. Ela disse: Deus abençoe. A Camila está chamando a senhora. Ela disse: a Camila que está me chamando. Ela disse: ela pediu para chamar a senhora. E ela disse assim, a minha tia contando, ela disse: mamãe falou assim: o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ela está chorando desde que o dia amanheceu e ela quer ver a senhora. Eu acredito que ela está com saudade, porque já são quase 7 dias. Minha avó disse assim: estou a caminho, e desligou o telefone. Quando estava todo mundo naquele rebuliço, numa preocupação, porque quem estaria entrando, não era como eles, não era, não andava na escuridão e nem na escravidão. Aleluia. Quando começou, aleluia, está chegando Davi, eu ouvi naquele rebuliço. Quando daqui um pouco eu escuto alguém dizer: aleluia, mãe, ela chegou. E eu gelei por dentro, e meu coração parecia que tinha sido acalentado pelo Espírito Santo. Eu com a cabeça baixa, sentada naquela esteira, e eu escutei a minha tia falando com minha avó, e minha avó dizendo assim, que a voz dela não é nada baixa, igual a minha. Ela disse assim: eu não quero conversa. Aonde Camila está? Aí a minha tia disse: mamãe, aqui não é assim. Ela disse: é como? E é como? Porque tu não manda nem na tua casa. E eu disse: chegou, ela chegou. Porque quando ela chegava, ela chegava. Aonde que está a Camila? Ela disse: mãe, a Camila está recolhida. Eu não quero saber o que vocês fizeram. Eu quero que me leve aonde ela está. Conduziram ela até onde eu estava. Eu lembro que ela tirou a cortina, aleluia, de palha que estava na porta. E ela simplesmente disse assim: oi. Eu levantei a cabeça, chorando, não parava de chorar. E ela disse: por que me chamou? E eu não falava, eu só chorava. Ela disse: está chorando por quê, Camila? E eu continuava chorando. E ela disse: eu vou embora. Você não vai falar, eu vou embora. E eu levantei a cabeça e disse assim: me tira daqui. Aí ela disse: espera aí. Saiu, chamou a tropa lá, disse: vamos aqui. Chamou todo mundo para o quarto e disse: o que é que você falou? Você me chamou para quê? Eu disse: me tira daqui. Quando eu disse: me tira daqui, ela disse: pega as roupas dela, as roupas que ela chegou aqui. Tira essas roupas que está nela, tira o pano da cabeça dela, coloca as roupas que ela entrou aqui. A filha mais velha disse: mamãe, não pode o quê? Por que não pode? Camila não pode sair daqui agora, mamãe. Eu quero dizer para você, eu quero saber quem é que vai impedir de eu tirar ela daqui de dentro. Eu quero que você me diga quem é que vai impedir. Naquele momento, eu com a cabeça baixada, aquela batalha espiritual, a minha avó disse: deixa eu lhe dizer uma coisa, a autoridade sobre a tua vida na terra sou eu. Eu sou a tua mãe, te gerei, não te gerei para a escravidão, te gerei para a promessa.
eu estou tirando a Camila daqui porque ela quer, porque ela pediu, ela está confessando que quer sair daqui. E eu disse para ela que os dias dela aqui dentro estavam contados. No mesmo dia eu estava saindo de lá, e na mesma noite eu estava no portão da minha casa, no bairro de Nilópolis, oprimida, continuava a chorar, enquanto o culto na igreja da pastora Glaucia acontecia. Minha avó parou no portão e disse: está esperando o quê? Esse choro só vai parar quando você entrar lá, essas lágrimas só vai parar quando você entrar lá. E lá na mesma noite eu estava, porque Deus, Ele faz infinitamente mais. Aleluia! Pastor, eu não estou aguentando esse percurso. Esse percurso eu não estou aguentando, ele está muito difícil. Eu vou sair desse percurso. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: fica na direção que eu já te coloquei. Fica na direção. Eles pisaram no território da promessa, mas ainda não tinham possuído. Tem momentos que a sensação, Jane, que nós vamos ter é: eu já pisei, mas ainda não chegou na minha mão. Eu já cheguei tão perto, meu Deus, mas ainda não chegou na minha mão. Aleluia. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: quando tu estiver mais próximo, fale para ele aí que tu tem que vigiar. É a hora que você tem que estar mais sensível ao Espírito. Deus está falando com alguém. É agora que tu tem que estar mais sensível. É agora que tu tem que vigiar. Meu Deus, está perto, está perto, está perto. Glória a Deus. Está perto. Está muito perto. O capítulo de número 5. Se nós voltarmos no capítulo de número 5, a Bíblia diz que Josué se depara com um homem. Este homem, ele está, aleluia, como um soldado, mas na verdade ele é o príncipe do céu. A Bíblia diz que Josué, ele está agora diante de um homem, um guerreiro. E quando ele olha, ele está pensando que é algo natural. Ele está pensando que é algo natural. E ele vai perguntar assim: se aquele homem que ele achava ser um do exército, um guerreiro, ele está perguntando se ele está ao lado da nação de Israel ou se ele está pelos inimigos. Aí é a hora que o Senhor se apresenta para Josué, porque aquele homem era um anjo do Senhor. É a hora, mano, a sensibilidade do povo é tão grande. Josué está numa afiação tão plena que Deus envia um anjo para dar as coordenadas. Glória a Deus, Jesus. Quando nós estamos perto, é a hora que o céu irá dar as últimas coordenadas. Porque o diabo é muito sujo. O diabo é muito sujo. Capítulo 5, eles ainda não tinham visto a dimensão das muralhas. Só que o que Deus faz? Capítulo 5, ele se apresenta e ele dá as coordenadas. O Senhor falava comigo que muitas vezes, antes da gente ver o problema, se deparar com a situação, Deus já chegou primeiro e já deu as coordenadas. Quantas vezes antes de tu se deparar com a muralha, Deus te visitou primeiro e disse: olha, faz isso, faz assim, desta maneira e desta forma. E aí Deus, o Espírito Santo de Deus me diz que está lembrando pessoas que ninguém aqui foi pego de surpresa. Meu Deus do céu, ninguém aqui remando, que minaraçaia. O Senhor já tinha falado contigo antes desse mistério. O Senhor já tinha te instruído antes. O Senhor já tinha te visitado.
Deus, o que é isso? Tu não foi prega desapercebida. O céu te visitou antes. E Ele te deu instruções. Siga o que Deus te instruiu. Siga o que o céu te instruiu. E aqui nós vamos correndo para a conclusão da grandeza deste milagre. A Bíblia diz que o Senhor os conduziu diante das muralhas. Aleluia, aquela Jericó cerrada. Ninguém entrava, ninguém saía. Muralhas que impediam o acesso. Muralhas que impediam que o povo possuísse a promessa. Uma coisa é botar o pé, outra coisa é possuir. Uma coisa é botar os pés, outra coisa é possuir. E Deus está te dizendo: tu não vai botar só o pé, tu vai possuir. É possuir. Chega de chegar perto e não possuir. Chega de chegar pertinho, mas não conquistar. Meu Deus do céu, que mistério é esse, Jeová? Chega de chegar na porta, mas não ter. Chega, Deus está dizendo para alguém: chega de chegar perto e não conquistar. Chega de chegar perto e não possuir aquilo que eu prometi. Eu sei que tem mulheres que estão cansadas aqui de chegar perto. Meu Deus do céu. Porque às vezes até eu me canso de chegar perto. Tem vezes que a gente se cansa de chegar perto. Mas quando chega na última hora, parece que muitas recuam. Parece que muitas voltam atrás. Olham para as muralhas e dizem: não tem como. Não tem como passar. Não tem como atravessar. Aleluia, não tem como seguir adiante. Meu Deus, que mistério é esse, Jeová? E Deus está dizendo: tu chegou até aí. Tu chegou até aí. Chegou diante das muralhas. Ei, não olhe para elas. Olhe para a promessa. Pega na mão dessa irmã que está do teu lado. E diga assim para ela: as muralhas. Não fala para ela com amor e carinho. Diga: as muralhas serão o último obstáculo. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus do céu, é muito forte isso aqui. Diga: as muralhas serão os últimos obstáculos para tu conquistar o que Deus te prometeu. Eu estou sentindo Deus na casa, e Deus está dizendo: as muralhas de Jericó é o último obstáculo. Aguenta, aguenta, aguenta firme, aguenta, aguenta firme. Meu Deus, é muito forte, é muito forte isso aqui, Jeová. É Deus dizendo: não é hora de parar, não é
E diga assim: só falta Jericó. Meu Deus. Só falta Jericó. Esses dias Deus falou comigo. Eu disse: Deus, não vai dar. E Deus disse assim: só falta Jericó. Ele disse: meu Deus, Jesus não vai dar. E aí disse: calma, Camila, só falta Jericó. O que é isso, Deus? Deus me trouxe aqui para falar para vocês: só falta Jericó. Glória a Deus, aleluia. Pastora Maris, a extensão de Jericó é assustadora. Deus tem mais estratégia que é loucura aos nossos olhos. Deus dá um direcionamento que às vezes parece até absurdo, mas no final eles são gloriosos. Cerca a cidade, cerca Jericó, Josué, com toda a nação de Israel. Pega os levitas, pega a arca, foi dando as instruções, pega os sacerdotes. Vocês irão rodear a cidade. A cada dia darão uma volta na cidade. E olha isso aqui: vocês darão a volta na cidade calados. Meu Deus do céu. Como Deus sabe trabalhar com a gente, não é? Como Deus, Ele sabe trabalhar com seus vasos. Vocês darão a volta na cidade o quê? Deus disse: fala para o povo sem barulho, em absoluto silêncio. E se tem uma coisa que é difícil, é o silêncio, é calar. Se o céu de silêncio já é difícil, imagine quando Ele manda você também calar a boca. Imagina quando Ele diz: agora quem vai ficar em silêncio é vocês. Por 6 dias ninguém fala nada, ninguém faz barulho algum. Remandarai na rácia. Pastora, silêncio derruba a muralha? Não, mas obediência derruba. Pastora, grito derruba a muralha? Não, mas obediência derruba. E eu aprendi com Deus que o que derrubou a muralha não foi o grito, foi a obediência. Se enganar, mas o grito derrubou a muralha. Se fosse o grito, alguém poderia bater no peito e dizer: porque nós gritamos. Mas antes do grito veio a obediência. Antes do grito veio a submissão. Antes do grito veio a sensibilidade ao Espírito. É Deus dizendo: continua na obediência. Continua na obediência. Sabe o que é que Deus está falando com algumas mulheres nesta manhã? Se você tiver que ficar caladinha, você vai ficar. Se você tiver que ficar em silêncio, você vai ficar. Porque há um tempo determinado. E Josué, serão dias de silêncio. Eles irão continuar se movimentando, porque silêncio não é para ninguém ficar parado. Pastor, então vou parar. Não. Deus não mandou ninguém ficar parado. Deus mandou ficar em silêncio. Aleluia. Ele disse: continuem se movimentando, continuem rodeando a cidade, porque a ordem de Deus é para marchar. O silêncio é uma coisa, aleluia. A ordem de Deus é para continuar. A marcha tem que continuar, o movimento tem que continuar, mas há necessidade de silêncio. Não, porque Deus falou que era para me calar, então eu parei. Calar, mandar a séria. Então eu parei, fiquei, porque Deus mandou calar. Deus falou para você calar, Deus não falou para você parar. Olha para tua irmã e diga para ela: calar é uma coisa, parar é outra. Fala: Deus falou para tu ficar quietinha. Deus falou para você ficar quietinha, porque tem a hora certa do brado, tem a hora certa. Mas Deus não falou para tu parar. Não falou. Sabe por quê? Porque quem para não conquista. Quem para não possui promessa. Então Deus jamais iria dizer assim: para. Ah, meu Deus do céu. Para, fique parado diante das muralhas, irmão. Diga para o povo ficar em silêncio. Mas todos os dias rodeiem na cidade. Todos os dias vão lá, rodeando a cidade. E Deus está falando com alguém que parou aqui.
Deus está tratando com alguém que parou. Não era para tu parar, era para tu ficar em silêncio. Deus está te dizendo: eu não te liberei, eu não te dei autorização para parar. Eu falei para você: fique em silêncio. Mas tu não entendeu que o silêncio é diferente de você estacionar, de você estagnar. E Deus está dizendo: não tem como parar agora. Eu não posso, não tem como. Eu não vou mandar você parar agora, porque você está a um passo da promessa. Eu não posso permitir que tu pare. Eu permito que tu feche a boca, mas não mando tu parar. Meu Deus do céu. Aleluia. Hoje nós aprendemos: silêncio é uma coisa, parar é outra. Dá uma olhada para ele e diga assim: agora não dá para parar não. Diga assim: ele pode até mandar a gente calar a boca. Ele pode até mandar a gente ficar quietinha, mas parar não tem como não, porque está muito perto. E a Bíblia diz que eles fizeram exatamente como Deus instruiu. Nós vamos se importar porque o tempo já foi. E a extensão desse texto é muito profunda. A extensão das muralhas, ao nível espiritual, há mistérios de Deus acerca da profundidade dessa muralha, da extensão de tudo que você possa imaginar dentro desse texto. É detalhes que o Senhor permite que eles venham viver e passar. Mas não importava a extensão, tamanho e largura, diante do que estava do lado de dentro. Chega exatos momentos que o diabo vai querer fazer o seguinte: te impedir. Olha isso aqui, preste atenção nisso aqui. Ele vai querer te impedir de enxergar o que está do lado de dentro. Conforme a muralha vai aumentando e subindo, tu não enxerga o que está dentro. Só que Deus falou uma coisa para mim essa noite: vocês não andam por vista. Vocês não andam por vista. Vocês não precisam enxergar o que está dentro. Vocês não andam por vista, vocês já sabem o que espera por vocês. Meu Deus do céu. Vocês já sabem o que espera vocês. Lá mandar a séria. Porque antes da muralha Deus falou como era a terra toda, né? Deus ministrou como era a terra toda de Canaã. Aí eu te pergunto: alguém precisava ver alguma coisa para crer? Alguém precisava ver para poder crer que aquela terra manava leite e mel? Meu Deus. Alguém precisava ver, mandar a sébia. O alinhamento espiritual era notório, porque eles não. Eu quero crer que Josué olhou para aquelas muralhas, oh Jesus, como se fosse um muro. Por quê, pastor? É porque ele já sabia o que estava do lado de dentro. Ele já sabia, Deus já havia revelado. O nosso problema é quando a gente para o olho na muralha e não consegue enxergar o que está além da muralha. E Deus, Ele usa da maneira que Ele quer para nos fazer possuir promessas, irmãs. Aleluia. Deus pegou um pedaço, uma vara, um cajado que aparentemente jamais abriria. Seria um utensílio para que Deus se revelasse sobre as mãos de Moisés, diante daquele mar, daquela imensidão. O que tu tem nas mãos, Moisés? Irmãs, Deus trabalha de uma maneira inimaginável para colocar alguém dentro da promessa. Uma funda na mão de Davi era para guerrear contra animal. Na mão de Davi derrubou gigante. Se coloca de pé. Alabandacaia sobre calabaia. Elemandarabasure querebarabasure baia. Elemandaracaya sébia. E Deus está falando com você. O silêncio faz parte. Ah, pastora, mas Deus falou: prepara a buzina, prepara a trombeta, prepara o cântaro. Pode vir as irmãs para cá. Aleluia. Vamos nos unir aqui. Vamos nos unir em clamor, em oração, em adoração. Prepara a buzina aí agora. Prepara a tua buzina. Prepara. Levante, rebaia. Elevada, sai buzina, pastora. Uma buzina não derruba a muralha. Pastora, grito, não derruba a muralha. Deus faz como Ele quer, age da maneira que Ele quer. Quem dá instrução é Ele, quem guia é Ele, quem manda é Ele. Vai ser do jeito que Deus quer.
Ontem eu estava ministrando e Deus falou para mim: vai ser do jeito que eu determinar. Do jeito que eu determinar vai ser. Meu Deus. Sabe quando Deus, você programa uma coisa, Deus fala: não, não vai ser desse jeito. Não vai ser desse jeito. E mas eu dormi em Brasília, acordei no Rio. Falei: meu Deus do céu, Jesus. Nada programado, mas está aqui, comprei aqueles anjos, aqui, a ovelha da casa. E Deus disse assim: eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. É da minha maneira, é da minha forma. Ela não dará amassar. E o nosso papel é obedecer às coordenadas de Deus. É obedecer às instruções de Deus. Deus está dizendo: pode parecer loucura, aleluia, mas o céu sabe o que faz. Pode parecer que eu estou te conduzindo dentro de uma direção que alguém olha e está ficando doida. Está ficando doida, ele mandar a séria. Aleluia, eu me lembro, irmãos, que eu saía das consagrações, aleluia, em Vila Kennedy. Quando eu saía com vidrinho de óleo da unção. Aleluia, eu chegava em casa, eu ungia a roupa do esposo, pegava as roupas do pastor Júnior, ungia, eu colocava óleo ungido na água dentro da geladeira, eu pegava, passava óleo ungido dentro do sabonete, pegava o sabonete, mergulhava dentro do óleo da unção, botava de volta no banheiro. Eu dizia: eu não quero saber, Jesus, se o povo vai achar que eu estou doida. Eu me lembro que eu estava numa consagração do ciclo de oração, quando uma das líderes chegou para mim com vidros mais ou menos 10 ml, aleluia, de óleo da unção, e ela disse: pega e usa. E eu disse: meu Deus, eu nova convertida, eu não entendia quase nada, e eu fiquei parado olhando para ela, e ela dizendo: pega e usa, use tudo que é dele, e tudo que ele toca. E eu disse: eita Jesus. Eu olhei para ela e disse: como assim? Ela disse: em tudo que ele toca, em tudo que ele veste, em tudo que ele usa o óleo, remandar e assar. Eu cheguei em casa, peguei a garrafa de água, peguei sabonete, peguei perfume, e fui pegando, e fui para Deus, parece que eu estou ficando doida. Ah, Jesus. Até um dia, irmãos, isso aqui é muito forte. Eu cheguei na consagração para fazer aquilo que eu sei fazer, que era pegar tudo, ungir, orar, clamar ao Senhor. E o Senhor me disse assim: por alguns dias tu está fazendo esse ato conforme eu lhe direcionei, mas está faltando uma coisa. Eu disse: ah, meu Deus do céu. Aí eu olhei, fui nas roupas, fui nos calçados, meias, tudo. Eu disse: mas eu já ungi tudo, Deus. E Deus falou assim: eu quero que tu pegue uma coisa e troque por outra. Aí eu parei, fiquei parado assim dentro do meu quarto. Morava numa kitnet bem apertadinha, no deserto, mas pensa no deserto que Deus cuidava da minha vida. E aí eu parei no quarto, nossa cama de casal e um pequeno guarda-roupa. E Deus disse assim para mim: pega uma cadeira, sobe e pega a caixa que está em cima do guarda-roupa. Eu disse: pego não. Eu disse: aí não. Comecei a chorar, comecei a me tremer todo. Eu disse: eu não pego não, Jesus, eu não pego. Eu perdi minha mãe aos 8 anos de idade, assassinada dentro da minha casa pelo meu padrasto. Mas isso aqui é outro dia. Isso aqui é um testemunho de cura, de muito perdão. Escute isso aqui. Quando o Senhor falou isso comigo, após a morte da minha mãe e o seu sepultamento, eu tinha pavor de qualquer tipo de arma. Eu sempre falava isso para o meu esposo: não traga nada de arma para cá. Por favor, não traga arma para cá, para dentro de casa. Só que ele tinha uma arma na época, a qual ficava dentro de casa. E ele dizia assim: você sabe o que tem ali, é só você não mexer. E eu sempre orava no quarto, eu estendia a mão: Jesus liberta, mas eu nunca tinha pego ela em minhas mãos. Naquele dia Deus disse assim: você vai pegar uma cadeira, você vai subir na cadeira e você vai pegar a caixa que está o revólver e a pistola. Eu disse: não vou pegar. Comecei a me tremer dentro do quarto, chorar muito, passar mal. Deus, eu não posso pegar. Deus, eu não aguento. Começou a vir aquelas lembranças. O Senhor disse assim: eu te curei da dor, da ferida, mas agora eu vou te curar do trauma. Eu lembro que eu peguei uma cadeira e eu fiquei sentado na cadeira, acho que uns 10 minutos sentado na cadeira, olhando para cima do guarda-roupa. Falava: Deus, não faz isso comigo não, Senhor. Deus, não pede isso não. Naquele momento, o Espírito Santo disse assim: não temas. Eu subi na cadeira, me tremendo toda, chorando pra caramba. Peguei a caixa, coloquei em cima da cama e eu disse: Deus, eu não aguento. O Senhor sabe que eu não aguento. E o Senhor disse: abra a caixa e tire o revólver que está dentro da caixa. Irmãos, eu abri a caixa, aquela pistola lá, brilhando ali, eu olhava e falava: Jesus, eu não pego, Jesus, eu não toco, Senhor, eu não dou conta.
E as mãos não paravam de tremer, eu suando, irmãos. Eu falava, Deus, por que isso? Dobrei o joelho, comecei a orar. Deus, eu vou botar de volta no lugar. Senhor, eu já orei, pelo amor de Deus. E o Senhor dizendo, pegue a arma. Pegue o revólver, Camila. Eu disse, meu Deus, assim, disparar. Jesus, se aconteceu alguma coisa. E naquele momento em que o Espírito Santo de Deus me tomou dentro daquele quarto, eu comecei a marchar, eu comecei a orar, e eu comecei a profetizar que toda a cadeia sobre a minha vida em traumas fosse quebrada. E o Senhor disse, tu usa a maior arma da terra, lá não é que a saia. E por que tu temes essa que está dentro da caixa? A maior arma é a que tu carrega, tu não precisa atender a essa. Irmãos, quando o Senhor falou isso, eu peguei a pistola com ela baixada, fui andando em direção à sala, andava de um canto para o outro na casa, clamando ao Senhor. E Deus disse, agora pegue a tua Bíblia, pegue a tua Bíblia. Com a outra mão eu fui em direção à sala, na estante, peguei a Bíblia. Ele disse, coloque a Bíblia dentro da caixa. Eu disse, Deus, ele vai chegar, ele vai querer, Senhor. E Deus disse, bote a Bíblia dentro da caixa. Coloquei a Bíblia dentro da caixa, fechei a caixa. O Senhor disse, suba, coloca no lugar. E pegue agora a arma e coloque dentro da gaveta dele. Eu coloquei dentro da gaveta, orando, clamando, marchando. Ele chegou em casa ao anoitecer. Quando ele chegou, eu disse, agora. Eu disse, agora. Eu disse, Deus é agora. Eu sentada no sofá, assistindo uma pregação. Ele entrou, foi no banheiro, tomou seu banho, saiu, foi para dentro do quarto. E ele disse assim, Camila. E eu sentado no sofá, disse, meu Deus do céu, ele vai me matar, Jesus. Eu falava, ele vai me matar. Cheguei na porta do quarto, eu disse, oi. Ele disse assim, o que é isso aqui? Eu disse, o quê? Ele disse, mexeram na caixa. Ele nem tinha pego a caixa. Mexeram na caixa. Eu disse, mexeram. Ele disse, quem mexeu? Eu disse, pega a caixa. Você precisa pegar a caixa para ver quem mexeu na caixa. Ele pegou a caixa, colocou a caixa em cima da cama. Ele disse assim, o que é isso aqui? Eu disse assim, é uma arma. E ele começou a gritar, a aumentar a voz, eu quero o que estava dentro da caixa. Cadê a pistola que estava dentro da caixa? Começou a se aproximar de mim. Eu disse, meu Deus do céu, Jesus agora. E Deus dizendo, Camila, responda o que eu ordenar. Eu disse assim, a arma está dentro da caixa. E ele aumentava a voz, eu quero a pistola que estava dentro da caixa, cadê o revólver? E eu dizendo, a arma está dentro da caixa, você não está vendo? A arma está dentro da caixa. E ele olhou para mim dizendo, você está louca? Você enlouqueceu de vez. E eu dizendo, eu não enlouqueci, você não enxerga. A sua arma está dentro da caixa. E ele disse, isso não é arma, Camila. Cadê a pistola? Eu disse, está dentro da caixa, Júnior. E eu comecei a chorar. Quando ele chegou perto de mim, ele disse, o que você está fazendo? Eu disse, é a tua arma. Deus está te dizendo que a partir de hoje, essa será a tua arma. Ele saiu enlouquecido, subiu em cima da moto e foi embora. Quando ele voltou, eu disse, meu Deus do céu. Ele voltou, olhou para mim, sentada na sala, chorando. Ele disse, vou te perguntar a última vez, cadê o revólver? Eu disse, está na última gaveta. Está lá, do jeitinho que você deixou. Mas não é a tua arma. A tua arma continua dentro da caixa. Era um dia de semana. Quando foi na segunda-feira próxima, em um culto de libertação, meu marido pegou a mesma pistola que eu tinha colocado na última gaveta. Ele botou atrás das suas costas. Eu estava arrumado para ir para o culto, estava com roupão rosa pink na época. A igreja que eu congregava, os costumes eram roupão. Eu estava com roupão rosa, me arrumando já para pegar o ônibus. E ele disse assim, espera aí. Eu disse, o que foi? Ele disse, eu vou contigo. Eu disse, vai comigo para onde? Ele disse, tu vai para onde? Eu disse, eu vou para a igreja. Ele disse, então pronto. Eu disse, não precisa ser não, eu vou de ônibus, eu sempre fui. Ele disse, eu vou. E eu falei, meu Deus do céu, ele está amado, Jesus. Eu falei, meu Deus, ele vai querer atirar no povo. E ele disse assim, eu vou. E eu disse, não precisa não. E ele disse, eu estou dizendo que eu vou e eu vou. E eu disse, então vamos embora. Chegamos na igreja, ele não quis entrar, ficou na porta, aquela batalha travada. Os varões do círculo de oração, os varões do círculo de oração, os varões do centro de recuperação chegaram e voltaram a entrar dentro, resumindo, no primeiro banco, junto com os varões resgatados do presídio.
estava lá meu esposo. E no meio do culto, Deus tomou o pastor, a glória se revelou, e quem cai no chão, possesso meu esposo, cai de frente. A blusa sobe, o revólver aparece, aquele rebuliço. Pastor Marcos falou: calma. Isso aqui é a agente de Deus. Deus vai libertar este homem hoje. Tiraram o revólver das costas dele. Eu levantei e disse: pastor, meu esposo. Fui para frente e disse a meu esposo: pastor. E ele disse: vamos orar, este homem está caindo. Deus está parando este homem. E este homem vai levantar. E a glória de Deus vai se revelar sobre a vida dele. Meu esposo caiu no chão. E quando meu esposo quando meu esposo levantou, irmã Jane, quando o Júlio levantou, ele levantou e o pastor disse: eu vejo um raio de glória, uma luz que resplandece. Deus tomou o vaso, irmãos, e batizou com o Espírito Santo de Deus. Hoje fazem 27 anos que nós estamos na presença do Senhor, porque Deus não erra em nada, a estratégia é certa, o direcionamento é certo, parece loucura, mas no final a muralha cai e aleluia, a promessa é possuída por herança. Deus está dizendo hoje: você vai possuir o que eu prometi, vai pisar aonde eu prometi, vai viver o que eu prometi. Aleluia. Assim diz o Senhor para todas nós: pisaremos aonde o Senhor disse que pisaríamos, mediante a nossa obediência. Viveremos as promessas que Deus nos prometeu, mediante a nossa obediência. Porque não importa o tamanho da muralha, nós já sabemos o que está do lado de dentro. Jane, a gente já sabe o que nos espera. Então nada que seja tão grande aqui na terra vai impedir da gente viver o que já está esperando